Fala galera do 8º ano, tudo bem? A gente vai hoje ver alguns exercícios para a gente fazer uma revisãozinha, né? Recordar alguns assuntos muito importantes que a gente viu durante esse capítulo. Então a aula de hoje é light, né? A aula de hoje é bem mais tranquila porque o objetivo é a gente conseguir relembrar os principais assuntos que a gente discutiu nesse capítulo e fazer isso através dos exercícios que estão nas suas apostilas. Tudo bem? Então, fique ciente que você já vai precisar da apostila para a aula de hoje, então esteja com ela aí e a gente vai fazer correção de alguns exercícios e, ao mesmo tempo, relembrar os assuntos mais importantes que você precisa saber. Tudo bem? Então, vamos nessa, tá? Primeiro de tudo, a gente precisa pensar, tá? As questões. Então, vamos às questões do praticando, que você tem aí na sua apostila, então já fica ligado, tá? Então já esteja com ela nas suas mãos. Beleza? Bom, vamos ao seguinte, vamos lá. O que é uma indústria? Tá? É a primeira pergunta. Então, uma indústria, se a gente parar para pensar, é um local, vamos dizer assim, que foi criado com o objetivo de aumentar a produtividade, de fazer com que os processos fossem mais velozes, mais rápidos, proporcionando uma maior, vamos dizer assim, produtividade, um aumento da produção. Então, assim, é simples. A indústria é simplesmente um lugar criado com uma organização e com a vocação, ou seja, um objetivo de aumentar a produtividade. Beleza? Bom, a gente vai ver aí a questão 2. Quais eram as diferenças entre o artesanato e a manufatura? Você lembra que, vamos recordar, que antes da primeira Revolução Industrial, os processos eles eram feitos exclusivamente de maneira artesanal ou manufaturada, tá? Professor, o que é isso? Processos artesanais ou manufaturados? Bom, vamos entender um pouquinho da diferença entre os dois, tá? Como antes da primeira Revolução Industrial não existiam indústrias, os processos eram feitos de maneira artesanal. Isso quer dizer o seguinte, no artesanato, um cara, ou seja, uma pessoa, o artesão, ele faz todo o processo produtivo do produto. Então ele faz desde a coleta da matéria-prima até toda a transformação da matéria-prima no produto. Olha que maravilha! Né? Então era um processo inteiramente artesanal, ou seja, um processo feito do início ao fim por um artesão, certo? Um processo bem demorado, um processo que também apresentava produtos exclusivos, porque dificilmente o cara conseguia produzir produtos idênticos, tá? Então, o processo artesanal é quando um indivíduo, o artesão, faz todo o processo produtivo. Beleza? No caso da manufatura, a manufatura, como a gente está vendo ali, ela já vai ser um processo manual, mas ele já vai poder ter divisões do trabalho. Então eu já posso fazer junto com a minha família, eu já posso, por exemplo, fazer dividindo as tarefas com a minha família. Então quando a gente tinha a manufatura, eu já tinha uma divisão do trabalho entre a família, entre outras pessoas, e o processo não era feito exclusivamente por uma única pessoa. Beleza? Então, lembrem, falando de artesanato, é isso que a gente está falando. Uma pessoa fazendo todo o processo produtivo, uma pessoa participando de todas as etapas da produção, exclusiva. No caso da manufatura, eu já tenho uma divisão, eu já tenho outras pessoas que estão participando comigo e estão dividindo essa função comigo. Beleza? Bom, vamos à questão 3. Quais são os 3 tipos de indústria? Opa, a gente sabe que as indústrias se dividem em tipos, né? Vamos, quais são os 3 tipos de indústria? Lembra para mim, indústria de base, né? A primeira, tá? A indústria de base é responsável pelo quê? Olha aqui, ó, cite-as e diga um exemplo de indústria para cada tipo, então você vai ter que citar. Indústria de base. Indústria de base é aquele tipo de indústria que é a primeira a pegar a matéria-prima e fazer a transformação da matéria-prima. Olha que maneiro. Então, essas são indústrias de base. Qual é um exemplo que a gente pode dar de uma indústria de base? Por exemplo, a indústria siderúrgica é aquela ou a metalúrgica, né? Metalúrgica, por exemplo, é aquela que pega o minério,
e faz a primeira transformação do minério. Então, sei lá, pega o minério de ferro, transforma ele em ligas de ferro, simplesmente para passar para outras indústrias poderem fazer o seu trabalho. Beleza? Só para você entender que isso já é um ponto, tá? Depois a gente tem as indústrias de bens de capital. As indústrias de bens de capital, elas são responsáveis por produzir maquinários para as outras. Por exemplo, uma indústria de produção de guindastes, né? Uma indústria que faz guindastes, ela está fazendo produtos para as outras, né? Ou uma indústria que faz os braços mecânicos. É uma indústria que está fazendo maquinário para outras. Uma indústria que faz tratores ou qualquer instrumento que vai ser usado em outra indústria é uma indústria de bens de capital. Beleza? Bom, por último, a gente tem as indústrias de bens de consumo. Lembra? Indústrias de bens de consumo, que são aquelas que fazem os produtos para os consumidores. Te falei, então, os 3 tipos. Indústria de base, indústria de bens de capital e indústria de bens de consumo. Lembra que o bens de consumo pode ser dividido em 2, bens duráveis e bens não duráveis. Duráveis, a gente pode citar o exemplo dos automóveis ou eletrodomésticos, e não duráveis, a gente pode citar exemplo dos remédios e dos alimentos, tá? Bom, vamos para a questão número 4, tá? Cite 3 descobertas da Revolução Industrial. Caramba, cite 3 descobertas da Revolução Industrial, né? Eu posso citar várias, gente. Ou seja, descoberta das máquinas a vapor, do carvão mineral como combustível, beleza? Ou seja, isso aí a gente está falando só da primeira Revolução Industrial, né? Você pode citar as descobertas também das outras, tá? Então, máquinas a vapor, carvão mineral como combustível, as maquinofaturas, né? Que são aquelas máquinas que auxiliam as pessoas na sua produção. A gente pode citar várias descobertas que foram feitas pela Revolução Industrial, tá? Professor, podia citar de outras revoluções? Nesse caso, sim. Então, eu podia falar da descoberta do petróleo, dos motores a combustão, da informática, né? Porque ele não está especificando de qual revolução industrial é, né? Então, a gente poderia citar de qualquer um desses. Show? Bom, vamos ver a questão número 5. Como era o trabalho na primeira Revolução Industrial? Bom, galera, o trabalho na primeira Revolução Industrial, primeiro, a primeira revolução utilizava a técnica de maquinofaturas, ou seja, a máquina não fazia pelo homem, a máquina apenas auxiliava. Então, vamos dar o exemplo, sei lá, de uma costureira. Uma costureira, ela usava a maquinofatura, porque a máquina auxiliava ela na produção, não fazia a produção por ela. Beleza? Então, só para você entender uma diferença básica. Maquinofatura, a máquina não faz por você, ela apenas te auxilia. Beleza? Só para você entender, então, esse processo, tá? Então, o trabalho na primeira Revolução Industrial, não existiam leis trabalhistas, os trabalhadores não tinham limite de horas de trabalho, não tinham condições de trabalho mínimas, as condições de trabalho eram muito ruins, e tudo isso deve ser levado em consideração para pensar o trabalho na primeira Revolução Industrial. Tudo bem? Então, lembra, o trabalho na primeira Revolução Industrial, focado em maquinofaturas, sem condições mínimas de trabalho, sem leis trabalhistas, sem nada desse tipo. Tudo bem? Vamos, então, para a questão 6. Quais eram os fatores locacionais da Revolução Industrial? Ou seja, fatores locacionais da Revolução Industrial. Primeiro, vamos pensar. Fatores locacionais. Fatores locacionais são aquelas pré-condições, ou seja, condições básicas para uma indústria se instalar. Então, o que uma indústria precisava de básico na primeira Revolução Industrial? Lembra, a primeira Revolução Industrial, a tecnologia ainda era bem limitada, os meios de comunicação não eram tão bons, os meios de transporte também não. Então, o que uma indústria precisava na terceira Revolução Industrial? Na primeira Revolução Industrial, estar perto de tudo. Na primeira Revolução, a indústria precisava estar perto de tudo que era essencial. Então, ela precisava estar perto da matéria-prima,
estar perto de uma fonte de energia, estar perto de um mercado consumidor, estar perto da mão de obra. Ou seja, tudo precisava estar perto da indústria. Beleza? Tudo, absolutamente tudo. Show? Ok. Então, vamos lá. Na 7, quais foram os adventos industriais trazidos pela segunda revolução industrial? Ou seja, o que ele quer saber? Quais foram as criações, as paradas sinistras da segunda revolução industrial? Tá? Vamos lá. Fácil, né, gente? Vamos lembrar? Descoberta do petróleo, os motores a combustão, descoberta da eletricidade, tá? Ou seja, são os principais adventos gerados pela segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial vai ter ênfase, então, nesses elementos: petróleo, motores a combustão e a eletricidade. Show? Relembrou um pouquinho? Serviu aí para a gente dar uma relembrada? Questão 8. O que foi o Fordismo? E explique e cite duas características. Pô, galera, vai, Fordismo? Fordismo foi o quê? Um modelo de produção, né? O que era um modelo de produção? O modelo de produção era a forma de uma indústria se organizar. Então, o Fordismo nada mais foi do que um modelo de produção, tá? Criado pelo Henry Ford durante a segunda Revolução Industrial. Então, o Fordismo nada mais foi do que um modelo de produção. Ok? Bom, outra coisa muito importante, ele pede para você explicar e citar duas características. Então, você vai dizer que o Fordismo ele foi uma forma de organização da indústria, né, para aumentar a produtividade. Isso era um modelo de produção, uma maneira da indústria se organizar para aumentar a produtividade. E duas características do Fordismo. Muito fácil, hein? Produção em série, né? Utilização da esteira. A gente pode falar também padronização do produto, né? Podemos falar do grande estoque, tá? Ou seja, trabalho repetitivo, né? O trabalhador ali, fragmentação da produção. Todas essas poderiam ser características mencionadas pelo Fordismo. Show? Vamos à questão 9. Quais foram os fatores locacionais da segunda Revolução Industrial? Ou seja, quais foram os fatores indispensáveis para a segunda Revolução Industrial? Tá? Ou seja, muda muito em relação àqueles que a gente falou da primeira Revolução? Não, muda pouco. Tá? Ou seja, na segunda revolução, os fatores locacionais são muito semelhantes da primeira. A única diferença é que a gente precisa focar mais na segunda revolução. As indústrias focam mais em estar perto, tá, do mercado consumidor do que dos outros elementos. Tudo bem? Aí vem uma pergunta muito interessante na questão 10. Como o imperialismo, lembra que imperialismo é diferente de colonialismo, né? Lembra que colonialismo é aquele processo lá das grandes navegações, quando você estava criando colônias, né? Quando você queria ocupar aquela região e dominar aqueles ali. O imperialismo já é diferente. O imperialismo, eu quero ter influência sobre aquela área, mas eu não vou ficar governando aquilo ali, né? Eu não vou me colocar como, por exemplo, a Inglaterra teve o imperialismo na Índia. Ela não botou um governante inglês lá. Ela não pegou a rainha da Inglaterra e falou que ela era a rainha da Índia. O que ela fez? O que a Inglaterra fez? Ela começou a usar a sua influência sobre alguma liderança local ali, alguma liderança indiana, e colocou aquela liderança no poder, praticando os seus interesses. Então era uma ideia imperialista, diferente do colonialismo. Beleza? Então como é que o imperialismo esteve relacionado com a segunda Revolução Industrial? A segunda Revolução Industrial, o imperialismo foi indispensável, simplesmente porque através do imperialismo eles vão conseguir os principais recursos naturais para promover a segunda Revolução Industrial. Então foi através do imperialismo que eles conseguem expandir o seu mercado consumidor e as matérias-primas essenciais para o desenvolvimento da segunda Revolução Industrial. Beleza? Aí vem
duas paradinhas muito simpáticas. Explique os conceitos de holding, trust e cartel, tá? Galera, holding. Holding é quando eu crio vários nomes diferentes de uma mesma empresa que atua em setores diferentes, tá? Então, por exemplo, eu tenho a Unilever. A Unilever, ela vende sabonete, vende sorvete, ela vende sabão em pó, ela vende detergente, ou seja, ela vende um monte de produtos diferentes. Ela poderia chamar esses produtos de sorvete da Unilever, sabonete da Unilever, só que ao invés de fazer isso, o que ela prefere? Ela coloca nomes diferentes nesses produtos para não associarem a mesma marca, para que ela não fique visada no mercado, ou seja, para que o consumidor não veja a Unilever como uma dominante no mercado. Certo? Então, o holding é você dar nomes a outros produtos, certo? Dar esse nome a produtos de uma mesma empresa, dando nomes diferentes, ok? Só para você entender, o trust. O trust é quando eu passo a ter uma empresa dominando mais de um setor do mercado, tá? Então, por exemplo, a Petrobras, no início, ela só extraía petróleo. Depois, ela passou, além de extrair petróleo, a transformar o petróleo em combustível. Depois, ela passou a, além de transformar em combustível, vender nos postos. Ou seja, ela fez um trust, ela passou a dominar mais de um setor da economia. Beleza? E o cartel é o quê? Uma combinação de preços feita, tá, para burlar a concorrência. Então, se eu vou competir com um colega ali. Eu tenho um posto de gasolina, meu colega também. O que eu faço? Eu chego para ele e falo, vamos fazer um cartel? Vamos combinar o valor então. A gente vai lá e coloca o mesmo valor de preço. Beleza? Isso é ilegal, é contra a lei, o cartel, tá? É comum ocorrer o processo de monopólio. O que é monopólio? Quando uma empresa domina um setor da economia. Tipo, é como se fosse o seguinte, por exemplo, um monopólio aí que a gente tem no Brasil, os Correios. Só os Correios podem mandar cartas, etc, etc. Então, eles têm um monopólio, tá? Só para você entender, tá? É comum, então, ocorrer o processo de monopólio? Não é muito comum, principalmente no sistema capitalista. A maioria dos monopólios que acontecem principalmente porque o Estado determina. Por exemplo, por que o Correio ele é um monopólio? Porque ele é do Estado e o Estado não permite que haja concorrência a uma empresa sua. Beleza? Então, não é muito comum, só para você entender, porque um elemento básico do capitalismo, como a gente aprendeu, é a concorrência. E é a concorrência, a competição que move o capitalismo. Se existissem muitos monopólios, o sistema capitalista estaria fadado a não dar muito certo. Porque com o monopólio as empresas colocam os produtos nos valores que elas quiserem e aí acabou. Beleza? Show, galera? Espero então que vocês tenham conseguido relembrar um pouquinho dos assuntos principais, né? Relembrar um pouquinho do que foi visto anteriormente, tá? A gente se vê então numa próxima aula. Passem esses exercícios para o caderno de vocês, né? E relembrem aí esses assuntos. Beijo grande, fiquem com Deus.